Sim, meu pai ele teve participação nisso, infelizmente. Eu perdoei ele na hora da morte dele, mas foi terrível. Sem o favor dele, né? O favor criminoso contra mim e a minha mãe. Lógico que os exploradores sexuais aqui têm milhões de artimanhas criminosas, né? Mas é certo que eles tiveram, assim, apoio do meu pai, e eu pude perceber isso claramente. Foi quando eu morava na casa dele, ali perto da Largo da Batalha, ali na subida da Cachoeira. Eu vi o poder de persuasão dos exploradores sexuais, né? Junto a ele. Ali eu vi o poder de persuasão psíquica, emocional, de meu pai ter que lutar dentro dele. Ele travar uma briga dentro dele, dentro da alma dele, porque eu era tida como uma subversiva, né? Alguém que se opõe à prostituição, querendo amizade com eles e sendo expressiva socialmente, né? Sendo muito expressiva socialmente, chamando atenção pela educação, pela beleza, pela postura ética, chamando atenção pela inteligência. E tudo isso chamava atenção, então, de forma positiva, que é uma agressão aos exploradores sexuais quando alguém que não tem participação com ele, que não vai favorecer eles em nada, tem uma expressão social positiva, agradável. E ali, lá no Largo da Batalha, eu vi dentro dele, eu vi ele lutando dentro dele. A persuasão e ele lutando para não ceder à persuasão que haviam pedido para ele me matar. E ficar como uma filha rebelde, coisa que eu nunca fui. Estilo filha problemática, que usa droga, sai à noite, bate no pai, essas coisas assim, né? Isso nunca existiu na nossa família. E que ele, ali no momento de ímpeto, em defesa dele, cometeria o assassinato. Isso quem pediu foi o explorador sexual da cidade de Niterói. É fácil encontrar ele. Que persuadia meu pai, é fácil. Ele tinha um rádio da MK, aquele radinho, eu até fiz a dança dos dedinhos e tal em cima dele, aqui na Pão da Areia. Ele tinha um rádio que acompanhava ele desde a época de Maria Paula, acho que aquele rádio acompanha ele, acho que desde 98, por aí, são muitos anos. Era inseparável, ele tinha apego ao rádio. E aquele rádio não saía da MK, da melodia. Não saía da melodia. E ali, ficava ali perto da janela, né? E meu pai, assim, eu realmente nunca fiz nada de errado, né? Nada, extremamente educada e muito fina para falar com as pessoas e tudo, né? Educação admirada. Então eu nunca fiz, mas as críticas a ele, a mim, não conferiam, né? Críticas duras, assim, mas que não tinha argumentação nenhuma de realidade comportamental errada, né? Era só mesmo a questão do desemprego, que eu nunca tive culpa, né? Nunca tive culpa, porque foram as duas situações que os exploradores sexuais dessa cidade conseguiram impedir, que foi o desenvolvimento financeiro e a vida sentimental, né? Porque eles tinham os homens com eles, porque eu me garanto na vida sentimental, mas só que eles tinham os homens, né, junto a eles, influenciando, então, e as sósias. Então foram as duas áreas que eles me prejudicaram mesmo, certo? E aí, minha cobrança, assim, do meu pai em relação a mim, eu sem saber o que fazer. Sem dias passagens para procurar emprego, sem emprego, via no jornal as agências de emprego praticamente todas destruídas.
Essa possibilidade da internet nunca funcionou comigo. E esse era o questionamento dele. Eu cheguei e falei, mas quem tá vendo? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, entendeu? E ali, mas fazendo tudo. Almoço, janta, arrumando casa. Eu não perco a rotina, não. Eu não, desde que eu assumi as atividades do lar, né, das feituras, das coisas de casa, que foi quando... Antes eu já ajudava a mamãe, mas depois do Lucas eu assumi de frente, né? Então já faz aí 28 anos que eu faço almoço, janta, cuido da casa, lavo roupa, uma dona de casa perfeita, né? Desde que tive o Lucas, até então eu era filha, né? Ajudava minha mãe. E bastante, mas não tinha obrigação, mas não como agora, como veio depois do nascimento do meu filho. Então eu vi meu pai ali lutando dentro dele, a intenção era criar um caso de família. Aí eu me assusto quando eu vejo a Cristina Rocha, né? Para aqueles programas e tal, eu falei assim, meu Deus, era isso que eles estavam premeditando para mim, né? Uma estrutura assim de briga familiar, que meu pai até ficaria exemplo de culpa, porque quase que uma legítima defesa. Seria considerado uma legítima defesa, porque eles tinham me deturpado completamente, né? Coisa que nunca existiu. E eu sentei calmamente ao lado do meu pai, botei a mão sobre os ombros dele e falei, pai, o que está acontecendo? Se abre, fala comigo, quem está obrigando o senhor a fazer isso comigo? Porque eu sou uma filha excelente, tenho consciência da mulher, da pessoa, da filha que sou. Isso não justifica suas palavras. Era para ele, para o senhor ser solidário à luta que eu estou passando e não me agredir, né, com palavras. O que está acontecendo? Quem está persuadindo o senhor para fazer isso comigo? Foi assim que eu conversei. E ele fazendo a forca, né? E o rádio na melodia, ele fazendo a forca, olhando para a janela, fazendo uma forca. Para pessoa mesmo, forca, nó de forca mesmo, com o lugar certinho da cabeça para encaixar e para enforcar. Aí eu falei, pai, quem está exigindo isso do senhor? Quem está persuadindo o senhor para o senhor fazer isso comigo, dentro de casa? Quem é? E as lágrimas dele choravam copiosamente. Meu pai nunca foi de chorar. Ele chorava copiosamente, de embargar. Sabe, a coisa copiosa. É difícil a gente ver homens chorando, né? São raros. Jesus chorava, né? Tem homens da minha família, meu filho e tudo mais, choram, mas de forma geral são mais resistentes a chorar. E meu pai, principalmente os homens mais antigos, né? E meu pai chorava copiosa. À medida que eu exigia dele, né? Ele chorava. Foi quando ele desistiu. Ele nunca conseguiu atentar contra mim, porque eu fui uma filha que deu muita alegria para ele. Eu conquistei meu pai, eu conquistei minha mãe, né? Dentro de casa. Eu conquistei os dois. A admiração dos dois. Então, eu tinha esse legado junto ao meu pai, e foi isso que me salvou. O fato de Deus no céu, a minha santidade, né, que todos já sabem, né, da minha santidade, mas esse legado de filha honesta, ética e digna, isso aí foi preponderante. Até mesmo para que se protelasse um desfecho com a participação do meu pai, né, porque talvez ele tenha segurado muitas situações. Ele tem assegurado muitas situações mesmo. Com a persuasão, porque a gente saiu lindíssima na cidade, isso incomodava muito os exploradores sexuais da prostituição daqui, a prostituição, porque eles querem que a pessoa favoreça eles. E foi exatamente, e uma pessoa muito confiante como eu sou, né? Eu alcanço a posição, eu não dou vantagem para eles, né? De acordo com eles, não tem nada. Isso incomoda eles demais nessa cidade com o meu desenvolvimento. Foi aí que eles começaram a tentar prejudicar o meu desenvolvimento exatamente por causa disso, né? Porque a preocupação com
com a minha ascensão, com o meu desenvolvimento intelectual, profissional, financeiro, porque são possibilidades de divulgar ainda mais a pessoa desonesta deles, né? Então eles persuadiram meu pai para me matar, criar uma circunstância de briga familiar. Era a intenção deles, foi essa em um momento. Sempre que eu divulgava os textos, né, eu fazia evangelismo e eu só evangelizava a maioria dos homens. Sempre de áreas policiais, militares, guardas de banco. Esse era o meu foco. Sempre foi. Eu escrevia para eles. Ia na delegacia, em todos os lugares, entregar em mãos. E também as falas na internet, sempre chamando atenção contra a prostituição. E aí eu vi o reflexo do que eu fazia, eu via dentro de casa com meu pai. Dos evangelismos. Eu vi o reflexo de tudo que eu fazia, dos discursos, das falas, dos textos e dos meus posicionamentos irredutíveis contra exploradores sexuais e prostitutas. Eu vi o reflexo em casa porque os exploradores sexuais persuadiam meu pai.